A maioria dos escolhidos casa tarde na vida, e isso não é acaso. Ellen White revelou algo que a igreja escondeu por décadas sobre o casamento dos ungidos. Existe um padrão profético oculto por trás de cada atraso, de cada porta fechada, de cada relacionamento que não aconteceu. O inimigo sabe exatamente por que você ainda está solteiro e teme o dia em que você descobrir a verdade. Porque quando os escolhidos casam no tempo certo de Deus, algo no mundo espiritual se quebra. Neste vídeo, você vai entender as 5 razões proféticas que Ellen White expôs sobre o casamento tardio dos ungidos. E uma delas vai mudar completamente a forma como você enxerga sua jornada até agora. Você já se perguntou por que tantos escolhidos de Deus casam mais tarde do que esperavam? Porque aqueles que mais buscam a vontade divina parecem esperar mais tempo por um companheiro. A resposta não está no acaso. Está em um propósito profético que Ellen G. White revelou com clareza, impressionante, e que pode transformar completamente a forma como você enxerga sua jornada. Antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora. Este é um espaço de edificação espiritual profunda, onde exploramos verdades que podem mudar sua vida. E se este conteúdo tocar seu coração hoje, deixe seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam desta mensagem. Ellen G. White foi clara ao afirmar que o casamento é uma das decisões mais sérias que um ser humano pode tomar. Ela escreveu: "Ninguém está preparado para o casamento até estar preparado para o céu." Essas palavras carregam um peso profético que poucos compreendem. O casamento, na visão divina, não é apenas união emocional ou física, é aliança espiritual eterna. E Deus não confia essa aliança a quem ainda não está pronto. Se você está solteiro há mais tempo do que imaginou, se já viu amigos casarem enquanto você permanece esperando, se já questionou a Deus sobre esse tempo que parece não passar, hoje você vai entender que não há atraso, há preparação, há propósito, há proteção divina operando em sua vida de forma que você ainda não enxergou completamente. Fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar profundamente sua vida espiritual. Você vai descobrir as 5 razões proféticas pelas quais os escolhidos de Deus casam mais tarde. E cada uma delas vai revelar algo sobre sua jornada que você nunca imaginou. E no final deste vídeo, deixe um comentário sincero. Conte-me onde você está nessa caminhada. Sua história pode encorajar alguém que está passando pelo mesmo. Agora vamos começar pela primeira razão. A primeira razão profética pela qual os escolhidos casam tarde é a mais profunda de todas. Deus está preparando você espiritualmente, não apenas para o casamento, mas para a eternidade. Ellen G. White escreveu algo que deveria estar gravado no coração de cada cristão. Ninguém está preparado para o casamento até estar preparado para o céu. Essas palavras revelam uma verdade que a maioria ignora. O casamento é teste de caráter eterno, não apenas celebração terrena. Você já parou para pensar que Deus pode estar usando esse tempo de espera para trabalhar em áreas do seu caráter que você nem sabia que existiam? O temperamento que explode em momentos de pressão, a impaciência que se manifesta quando as coisas não saem do seu jeito, as feridas emocionais não curadas que você carrega desde a infância, a insegurança disfarçada de independência. Deus vê tudo isso e Ele te ama demais para deixar você entrar no casamento carregando essas fragilidades. O tempo de solteiro não é tempo perdido, é tempo de santificação. É o momento em que o Espírito Santo tem acesso total à sua vida, sem as distrações e responsabilidades que virão com o casamento. É quando Deus pode falar mais claramente, corrigir mais profundamente, moldar mais intensamente. Você está sendo refinado como ouro no fogo, e esse processo dói, mas é necessário.
A Bíblia diz em Gênesis 2:18 que Deus trouxe Eva a Adão. Adão não saiu em busca desesperada. Ele não forçou portas. Ele simplesmente estava onde Deus o colocou, cumprindo o propósito divino, e Deus trouxe a pessoa certa no tempo certo. Mas note algo profundo. Antes de trazer Eva, Deus preparou Adão. Deu-lhe propósito, deu-lhe responsabilidade, deu-lhe identidade. E só então, só depois dessa preparação, trouxe a companheira. Talvez você esteja nesse momento agora. Deus está trabalhando em você de formas que você ainda não enxerga completamente. Ele está ensinando você a amar sem expectativas egoístas, a servir sem esperar reconhecimento, a perdoar sem guardar mágoas, a ter paciência quando tudo dentro de você grita por resultados imediatos. Essas lições não são opcionais para quem deseja um casamento segundo o coração de Deus. São fundacionais. E aqui está a verdade que poucos te dirão. Se você não aprende essas lições agora, vai aprendê-las dentro do casamento. E o preço será muito mais alto. Porque dentro do casamento, suas falhas de caráter não afetam apenas você. Afetam outra pessoa. Machucam quem você ama. Criam cicatrizes que levam anos para sarar. Deus, em sua misericórdia infinita, está te poupando desse sofrimento. Ele está te preparando agora para que, quando chegar a hora, você entre no casamento não como alguém que busca ser completado, mas como alguém que já está completo em Cristo e pronto para construir algo eterno. A segunda razão se conecta diretamente com a primeira. Deus está curando suas feridas emocionais antes de permitir que você entre em uma aliança conjugal. Ellen G. White observou em seus escritos que muitos casamentos fracassam, porque pessoas feridas buscam no cônjuge a cura que só Cristo pode oferecer. E quando essas feridas não tratadas entram no casamento, elas envenenam a relação desde a raiz. Você carrega marcas de rejeição, de abandono, de traição, de abuso emocional ou verbal. Essas feridas não cicatrizam da noite para o dia. Elas precisam ser expostas à luz de Cristo, tratadas com o bálsamo do Espírito Santo e curadas profundamente antes que você possa se entregar completamente a outra pessoa. Porque se você entra no casamento ainda sangrando por dentro, vai inconscientemente esperar que seu cônjuge seja seu curador. E ninguém pode curar o que só Deus tem poder para restaurar. Muitos relacionamentos terminam não porque as pessoas não se amavam, mas porque uma delas, ou ambas, ainda carregavam feridas abertas que contaminavam cada interação. A insegurança se manifesta como ciúme doentio. A rejeição passada se transforma em medo paralisante de ser abandonado novamente. A mágoa não resolvida vira incapacidade de perdoar pequenas ofensas. E o casamento, ao invés de ser refúgio, se torna campo de batalha emocional. Deus sabe disso, e por isso, Ele te mantém em processo de cura antes de te entregar uma bênção que você ainda não tem estrutura emocional para preservar. Ele está trabalhando nas camadas mais profundas da sua alma, nas memórias dolorosas que você evita revisitar, nas crenças distorcidas sobre você mesmo que foram plantadas por pessoas que te machucaram, nas defesas emocionais que você construiu para se proteger, mas que agora te impedem de se conectar genuinamente. Esse processo de cura não é linear, tem avanços e retrocessos. Dias em que você sente que já superou tudo, e dias em que uma simples lembrança te joga de volta na dor. Mas Deus é paciente. Ele não tem pressa. Ele prefere te curar completamente do que te entregar uma bênção que você vai destruir por ainda estar quebrado por dentro. E enquanto Ele cura, Ele também te ensina algo precioso, que você pode ser feliz mesmo antes de estar completamente curado. Que a jornada de cura não te desqualifica para a alegria.
que Deus te ama exatamente onde você está. Quando a cura finalmente acontece, e ela vai acontecer, você vai olhar para trás e agradecer a Deus por cada dia que Ele te manteve solteiro enquanto trabalhava em você. Porque você vai entrar no casamento livre, livre do passado, livre das amarras emocionais, livre para amar de verdade, sem medo, sem defesas, sem bagagens que pesam mais que a própria pessoa. E esse tipo de liberdade emocional é presente que Deus dá apenas a quem esperou o tempo suficiente para ser curado completamente. A terceira razão profética traz esperança ainda maior. Enquanto Deus trabalha em você, Ele também está preparando a pessoa certa para você. Ellen G. White escreveu: Deus tem um propósito ao retardar a resposta. Ele está preparando a bênção. O atraso não é negação, é preparação dupla. Deus está trabalhando em duas vidas simultaneamente para que, no momento certo, vocês se encontrem prontos. Pense nisso por um instante. Neste exato momento, em algum lugar, existe alguém que Deus está moldando especificamente para caminhar ao seu lado. Alguém que está passando pelas próprias provações, aprendendo as próprias lições, sendo refinado no próprio fogo. Alguém que talvez também se questione sobre o tempo de espera, que também luta com a solidão, que também busca entender os propósitos divinos. Vocês dois estão em jornadas paralelas de preparação. A Bíblia nos ensina, em 2 Coríntios 6,14, sobre a importância do jugo igual. Não é apenas sobre estar na mesma igreja ou compartilhar as mesmas crenças superficialmente. É sobre ter o mesmo nível de compromisso espiritual, a mesma profundidade de caráter, a mesma disposição de colocar Cristo no centro de tudo. E esse nível de compatibilidade não acontece por acaso. Acontece porque Deus está trabalhando em ambas as vidas, preparando um para o outro. Provérbios 19,14 declara com clareza impressionante: casa e riquezas vêm dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Você percebe a profundidade dessa verdade? Bens materiais podem ser herdados, conquistados, negociados, mas um cônjuge segundo o coração de Deus, isso só vem do Senhor. É obra divina, é preparação celestial. E Deus não entrega essa bênção antes que ambos estejam prontos para honrá-la. Talvez você já tenha conhecido pessoas que pareciam interessantes, que tinham qualidades admiráveis, mas algo dentro de você ou nas circunstâncias impediu que o relacionamento avançasse. Talvez você tenha se perguntado por quê. Aqui está a resposta. Porque nem você, nem aquela pessoa estavam prontos. O timing de Deus é perfeito não apenas para você, mas para a outra pessoa também. Se tivesse acontecido antes, teria sido construído sobre fundações frágeis. O melhor de Deus vale a espera. E quando Ele finalmente unir duas vidas que foram preparadas separadamente, mas com o mesmo propósito eterno, você vai entender cada lágrima derramada na solidão, cada oração feita na madrugada, cada momento de dúvida que você superou pela fé. Você vai olhar para trás e ver a mão de Deus em cada detalhe, em cada porta fechada, em cada não que pareceu cruel, mas era, na verdade, proteção divina, preparando você para o sim perfeito. A quarta razão profética é talvez a mais misericordiosa. Deus está te protegendo de escolhas que destruiriam sua vida. Ellen G. White foi contundente ao afirmar: casamentos precipitados têm resultado em miséria indescritível. Essas palavras não são exagero, são advertência profética baseada em décadas de observação pastoral e revelação divina. Cada porta fechada, cada relacionamento que não prosperou, cada pessoa que saiu da sua vida, tudo isso pode ter sido livramento disfarçado de decepção.
Você já parou para pensar quantas vezes Deus disse não para te proteger de um sim que teria sido devastador? Quantas vezes você chorou por alguém que, se tivesse ficado, teria destruído seu chamado, sua paz, sua fé? Nós enxergamos apenas a superfície. Vemos aparências, palavras bonitas, promessas emocionantes, mas Deus vê o coração, Ele vê o futuro, Ele vê as consequências que nós não podemos prever. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso inclui, especialmente, a escolha do cônjuge. Quando você confia em Deus verdadeiramente, você aceita que Ele sabe mais que você, que Ele vê além da atração física, além da compatibilidade superficial, além da pressão social ou biológica. Ele vê a eternidade. Muitos casamentos começaram bem, mas terminaram em sofrimento porque foram construídos sobre emoção ao invés de direção divina. Pessoas se casaram apressadamente porque sentiram algo especial, porque a família pressionou, porque a idade estava avançando, porque todos os amigos já estavam casados. E anos depois descobriram que estavam em jugo desigual, presos a alguém que não compartilhava os mesmos valores, que não tinha o mesmo compromisso com Cristo, que não estava disposto a crescer espiritualmente. Cada não de Deus é um sim para algo infinitamente melhor. Quando Ele fecha uma porta, não é porque quer te negar felicidade, é porque está te guardando para algo que corresponde ao seu plano perfeito. E esse plano sempre, sempre é superior ao nosso. Deus não trabalha com plano B. Tudo o que Ele faz é plano A, perfeito no tempo certo, com a pessoa certa, nas circunstâncias certas. Se você olhar para trás hoje e perceber que Deus impediu relacionamentos que você desejava desesperadamente, agradeça de joelhos, porque aquilo que parecia rejeição era, na verdade, redenção. Aquilo que parecia perda era preservação. Deus te amou demais para deixar você cometer um erro que custaria décadas de sofrimento. E enquanto você esperava e chorava, Ele estava, silenciosamente, invisivelmente, poderosamente, preparando algo que fará todo o sentido quando chegar. A quinta razão aprofunda ainda mais a proteção divina. Deus te guarda de relacionamentos que aniquilariam seu chamado eterno. Ellen G. White observou que muitos servos de Deus perderam completamente sua eficácia ministerial porque se uniram a pessoas que não compartilhavam a mesma visão espiritual. Não basta que a pessoa seja boa. Ela precisa estar alinhada com o propósito que Deus tem especificamente para você. Existem relacionamentos que parecem bons na superfície, mas que, se consumados, apagariam completamente a chama do seu chamado. Pessoas que não entendem sua dedicação ao reino, que veem seu compromisso com Deus como exagero, que sutilmente te afastariam da igreja, do ministério, da palavra. E Deus, que te chamou para propósitos eternos, não permitirá que você se una a alguém que te desviaria desse caminho. A história bíblica está repleta de exemplos trágicos. Sansão, chamado para libertar Israel, perdeu tudo por se envolver com mulheres que não temiam a Deus. Salomão, o homem mais sábio da terra, teve o coração desviado por esposas que o levaram à idolatria. Até mesmo homens poderosos caem quando se unem a pessoas erradas. E Deus te ama demais para deixar isso acontecer com você. Talvez você já tenha sentido atração por alguém que parecia perfeito em todos os aspectos, exceto um. A pessoa não levava Deus a sério. Ou levava, mas de forma superficial, sem o mesmo nível de compromisso que você tem. E você pensou, talvez eu consiga influenciá-la.
Talvez depois do casamento ela mude. Mas Deus fechou essa porta. E você ficou confuso, magoado, questionando. Hoje você precisa entender. Aquela porta fechada foi misericórdia pura. Porque depois do casamento, as pessoas não mudam para melhor por pressão, mudam apenas quando querem. E se você tivesse entrado naquela união esperando transformar a outra pessoa, teria passado anos frustrado, drenado emocionalmente, vendo seu próprio fervor espiritual esfriar aos poucos. Deus te poupou disso. Ele guardou seu chamado. Ele protegeu seu propósito. Quando Deus finalmente trouxer a pessoa certa, você vai perceber algo glorioso. Ela não vai competir com seu chamado, vai ampliá-lo. Ela não vai questionar sua dedicação a Deus, vai se juntar a você nessa jornada. Ela não vai ser obstáculo para o reino, vai ser parceira na construção dele. E aí você vai entender por que Deus disse não tantas vezes. Porque Ele estava reservando você para uma união que multiplicaria seu impacto eterno, não que o diminuiria. A sexta razão revela uma verdade que poucos estão dispostos a aceitar. Deus tem uma missão específica para você nesta fase de solteiro, e essa missão precisa ser cumprida antes do casamento. Ellen G. White escreveu com clareza penetrante: há uma obra a fazer antes que alguns estejam prontos para as responsabilidades do casamento. Não é que o casamento seja incompatível com a obra de Deus. É que certos chamados exigem dedicação total, foco absoluto, disponibilidade completa, coisas que o casamento naturalmente divide. Pense em Paulo, pense em Jesus, ambos solteiros, ambos com um impacto eterno imensurável. Paulo chegou a escrever em 1 Coríntios 7, 32, 35 sobre a vantagem espiritual do solteiro. Enquanto o casado se preocupa em agradar o cônjuge, o solteiro pode se dedicar completamente às coisas do Senhor. Isso não diminui o casamento, valoriza o propósito de cada fase da vida. E se Deus te mantém solteiro agora, é porque há algo que Ele quer fazer através de você que requer essa disponibilidade total. Talvez seja um tempo de estudo profundo das Escrituras que vai fundamentar toda a sua vida futura. Talvez seja um ministério específico que precisa de toda a sua energia emocional e física. Talvez seja uma preparação missionária que exige mobilidade e flexibilidade. Talvez seja simplesmente aprender a depender totalmente de Deus, sem usar o relacionamento como bengala emocional. Seja qual for a razão, Deus sabe o que está fazendo. O tempo de solteiro não é tempo de espera passiva, é tempo de frutificação ativa no reino de Deus. É quando você pode servir sem dividir prioridades. Quando pode responder a chamados missionários sem consultar outra pessoa. Quando pode investir horas em oração, estudo, testemunho, sem sentir que está negligenciando responsabilidades conjugais. Esse tempo é precioso. É estratégico, e Deus não desperdiça nada na vida dos seus escolhidos. Muitos servos de Deus olham para trás, já casados, e reconhecem que se tivessem casado mais cedo, não teriam feito metade do que fizeram enquanto solteiros. Não teriam tido a mesma profundidade de comunhão com Deus. Não teriam desenvolvido a mesma força espiritual. Não teriam conquistado as mesmas vitórias. O casamento é bênção, mas também é responsabilidade que requer tempo, energia e atenção. E Deus, em sua sabedoria infinita, te dá tempo de solteiro para construir fundações que sustentarão tudo que virá depois. Se você está solteiro hoje, pergunte a Deus: o que o Senhor quer que eu faça nesta fase? Não fique apenas esperando o casamento acontecer. Use esse tempo com propósito eterno. Estude, sirva, testemunhe, cresça, desenvolva talentos, fortaleça sua fé, porque quando o casamento chegar, e chegará no tempo de Deus, você vai entrar nele não como alguém que desperdiçou anos esperando, mas como alguém que aproveitou cada dia,
para glorificar a Deus e se tornar a melhor versão de si mesmo em Cristo. A sétima razão profética está diretamente ligada ao crescimento pessoal. Deus está usando esse tempo para construir em você maturidade emocional e espiritual que o casamento exigirá. Ellen G. White enfatizou repetidamente que pessoas imaturas constroem casamentos instáveis. E a maturidade verdadeira não se conquista lendo livros ou assistindo palestras. Se conquista atravessando desertos, superando provações, aprendendo a permanecer firme quando tudo ao redor desmorona. A solteirice é escola de caráter. É onde você aprende a lidar com a solidão sem se desesperar, a enfrentar decisões difíceis sem ter ninguém para dividir o peso, a persistir em meio ao silêncio de Deus, a manter a fé quando todas as circunstâncias gritam o contrário. Essas lições são fundamentais para um casamento saudável, porque haverá momentos no casamento em que você vai se sentir sozinho mesmo estando acompanhado. E se você não aprendeu a lidar com solidão agora, vai entrar em pânico quando isso acontecer. A maturidade emocional se manifesta em coisas simples, mas profundas. Na capacidade de controlar suas reações, de não explodir em discussões, de pedir perdão com sinceridade, de perdoar sem guardar rancor, de comunicar necessidades sem atacar a outra pessoa, de respeitar limites, de dar espaço quando necessário, de estar presente quando importante. Essas habilidades não nascem prontas em ninguém. Precisam ser desenvolvidas através de experiências, erros, correções e crescimento contínuo. A maturidade espiritual vai ainda mais fundo. É a capacidade de confiar em Deus mesmo quando Ele parece distante, de obedecer mesmo quando não entende, de adorar mesmo na dor, de permanecer fiel mesmo quando seria mais fácil desistir. Essa maturidade não se desenvolve em dias de glória e vitória, se desenvolve em noites escuras da alma, quando Deus parece silencioso, mas continua trabalhando nos bastidores da sua vida. Você precisa dessa maturidade antes do casamento, porque o casamento vai testá-la constantemente, vai expor suas imaturidades, vai revelar suas fraquezas, vai confrontar suas áreas não desenvolvidas. E se você entra no casamento emocionalmente e espiritualmente imaturo, cada conflito vira crise, cada desentendimento vira drama, cada dificuldade vira ameaça de separação. Mas quando você entra maduro, você tem ferramentas para navegar tempestades, sabedoria para resolver conflitos e fé para sustentar a união mesmo nos momentos mais difíceis. Deus não tem pressa. Ele está te dando tempo suficiente para crescer, amadurecer, fortalecer. E quando você finalmente casar, vai agradecer por cada lição aprendida na solidão, por cada noite de lágrimas que fortaleceu sua fé, por cada deserto que construiu resiliência em você. Porque você não vai entrar no casamento como criança emocional, buscando alguém que cuide de você. Vai entrar como adulto espiritual pronto para construir algo sólido, duradouro e glorioso para Deus. A oitava razão profética é a mais transformadora de todas. Deus está te ensinando que sua completude está em Cristo, não em outra pessoa. Ellen G. White escreveu algo que deveria ser gravado no coração de cada cristão solteiro. Muitos buscam no casamento a felicidade que só Cristo pode dar. Essa é a raiz de incontáveis casamentos frustrados. Pessoas que entram na aliança conjugal esperando que o cônjuge preencha vazios que só Deus pode preencher. E quando descobrem que nenhum ser humano consegue ser seu salvador, o casamento se torna prisão ao invés de bênção. Deus te mantém solteiro até você aprender uma verdade libertadora. Você não precisa de outra pessoa para ser completo. Você já é completo em Cristo. Colossenses 2:10 declara: estais perfeitos nele,
Não estareis perfeitos quando casarem. Não sereis completos quando encontrarem alguém. Você já está completo, agora, neste momento, solteiro, em Cristo. E até você internalizar essa verdade, você não está pronto para o casamento, porque vai colocar sobre outra pessoa expectativas que ninguém pode cumprir. O casamento não foi criado para te completar. Foi criado para duas pessoas completas em Cristo se unirem e multiplicarem o reino de Deus. Quando você entra no casamento esperando que o cônjuge resolva sua solidão, sua insegurança, sua falta de propósito, seu vazio existencial, você está condenando o casamento ao fracasso desde o início, porque nenhum ser humano tem capacidade de ser tudo para você, só Deus tem. Filipenses 4, 11 e 13 nos ensina sobre contentamento em toda circunstância. Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso inclui solteirice. Se você não consegue ser feliz solteiro, não vai conseguir ser feliz casado, porque felicidade verdadeira não vem de estado civil, vem de comunhão com Cristo. E se você não tem essa comunhão agora, o casamento não vai criá-la magicamente, vai apenas expor sua ausência de forma ainda mais dolorosa. Deus está quebrando em você a dependência emocional doentia que transforma pessoas em ídolos. Ele está te ensinando que você pode ter paz sozinho, alegria sozinho, propósito sozinho, porque você não está realmente sozinho. Cristo está com você. E quando você finalmente aprende a viver pleno em Cristo, algo poderoso acontece. Você para de buscar casamento por desespero e começa a esperar o casamento como bênção adicional, não como necessidade vital. Quando você chega nesse lugar de plenitude em Cristo, você entra no casamento de forma completamente diferente. Você não busca receber, você busca dar. Você não procura alguém que preencha seus vazios, você procura alguém com quem compartilhar sua abundância em Cristo. E esse é o tipo de casamento que glorifica a Deus. O tipo que reflete a união entre Cristo e a Igreja. O tipo que resiste tempestades, supera crises e se torna testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. E Deus não te dá esse tipo de casamento até você estar pronto para honrá-lo. A nona razão aprofunda a anterior com urgência ainda maior. Deus está quebrando a idolatria do casamento no seu coração. Ellen G. White advertiu sobre o perigo de transformar bênçãos em ídolos. E o casamento é uma das bênçãos mais facilmente idolatradas. Quando você coloca o casamento no lugar que só Deus deveria ocupar, quando sua felicidade depende mais de encontrar alguém do que de conhecer a Cristo, quando você vive obcecado pela ideia de casar, você não está buscando bênção, está servindo a um ídolo. A idolatria do casamento se manifesta de formas sutis. Você acorda pensando nisso, vai dormir pensando nisso, cada oração gira em torno disso, cada culto você busca sinais sobre isso, cada pessoa que aparece na sua vida você avalia como potencial cônjuge. Você mal consegue ter conversa com alguém do sexo oposto sem já imaginar um futuro juntos. Sua vida inteira orbita ao redor de um desejo que, embora legítimo, se tornou obsessão que te afasta de Deus ao invés de te aproximar. Deus não abençoa ídolos, Ele os derruba. E se o casamento se tornou seu ídolo, Deus vai fazer tudo o que for necessário para quebrar essa dependência doentia. Ele vai permitir que portas se fechem, que relacionamentos terminem, que anos passem, não porque Ele é cruel, mas porque Ele te ama demais para dividir teu coração com um ídolo. Ele quer ser suficiente para você, e até que Ele seja, o casamento não virá. Existe diferença enorme entre desejar o casamento e idolatrar o casamento. Desejar é natural, saudável, legítimo. Deus criou essa necessidade de companheirismo,
Mas quando o desejo se torna desesperação, quando a espera se torna tormento, quando a ausência do casamento te paralisa emocionalmente e espiritualmente, você cruzou a linha da idolatria. E Deus, em sua fidelidade, não vai te dar aquilo que você já transformou em Deus. O processo de quebra dessa idolatria é doloroso. É morrer para algo que você queria tanto que parecia impossível viver sem. É chegar ao ponto de dizer sinceramente: Senhor, se o teu plano para mim é permanecer solteiro para sempre, eu aceito, porque tu és suficiente. E quando você chega nesse lugar de rendição total, de contentamento genuíno, de paz que transcende circunstâncias, aí Deus pode te confiar o casamento sem medo de que você o transforme novamente em ídolo. A verdade libertadora é esta: Deus não é contra seu desejo de casar. Ele é contra qualquer coisa que ocupe em seu coração o lugar que pertence somente a Ele. E quando você finalmente entende isso, quando Cristo se torna verdadeiramente suficiente, quando você consegue adorá-lo genuinamente, mesmo na solteirice, você está pronto. Pronto não apenas para receber a bênção, mas para honrá-la como bênção e não como ídolo. E esse é o tipo de coração no qual Deus confia suas melhores dádivas. A 10ª e última razão profética coroa todas as anteriores. Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas e Ele nunca se atrasa. Eclesiastes 3:1 e 11 declaram: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo fez Deus formoso no seu tempo. Essa não é apenas poesia bíblica. É princípio divino que governa cada área da sua vida, incluindo o casamento. E quando você entende profundamente esse princípio, a espera deixa de ser tormento e se torna preparação cheia de propósito. O tempo de Deus não funciona como o nosso. Nós medimos em anos, meses, dias. Deus mede em preparação, maturidade, alinhamento com propósitos eternos. O que parece atraso para você pode ser timing perfeito na economia divina. Aquilo que você julga demorado demais pode ser exatamente o tempo necessário para que todas as peças do quebra-cabeça se encaixem perfeitamente. Deus nunca chega cedo, nunca chega atrasado. Sempre chega no momento exato. Ellen G. White escreveu extensivamente sobre a importância de esperar o tempo de Deus. Ela observou que muitas tragédias espirituais acontecem porque pessoas se cansam de esperar e tomam decisões precipitadas. Elas forçam portas que Deus manteve fechadas. Escolhem por si mesmas aquilo que Deus ainda não liberou. E as consequências duram muito mais tempo do que a impaciência que as causou. O que leva segundos para decidir pode levar décadas para corrigir. A espera no tempo de Deus não é passiva, é confiança ativa, é continuar crescendo enquanto espera, é permanecer fiel enquanto não vê resultados, é adorar mesmo quando não entende, é crer que Deus está trabalhando nos bastidores mesmo quando tudo parece parado na superfície. Essa espera ativa constrói caráter, fortalece fé, aprofunda a dependência de Deus. E essas qualidades são infinitamente mais valiosas que o próprio casamento. Quando você finalmente casa no tempo de Deus, não antes, não depois, mas exatamente quando Ele planejou, algo glorioso acontece. Tudo se encaixa, as circunstâncias conspiram a favor. As dificuldades que pareciam intransponíveis se dissolvem. As dúvidas que te atormentavam se transformam em certeza inabalável. E você olha para trás e vê, com clareza cristalina, que cada dia de espera tinha propósito, que cada lágrima regou sementes que agora florescem, que cada não te protegeu para esse sim perfeito. O casamento que chega no tempo de Deus carrega marca distinta, paz profunda. Não ausência de desafios, mas certeza de estar onde Deus te quer. Não perfeição humana, mas alinhamento divino.
Não facilidade garantida, mas presença de Deus assegurada. E essa paz, essa certeza, essa presença valem cada segundo que você esperou, porque o que Deus constrói no seu tempo não se abala facilmente. O que Ele une com sua aprovação, as tempestades da vida não conseguem destruir. Então, continue esperando, não com resignação amarga, mas com esperança viva, não contando dias com ansiedade, mas aproveitando cada dia com propósito, não questionando a fidelidade de Deus, mas descansando em sua sabedoria perfeita, porque Ele está preparando algo que superará suas maiores expectativas. E quando finalmente chegar, você vai entender por que precisou esperar e vai agradecer de todo o coração, porque Deus te amou demais para te dar menos que o melhor no tempo perfeito. Chegamos ao final desta jornada profética, mas a verdade que você ouviu hoje não termina aqui. Ela começa agora, em seu coração, em suas decisões, em sua forma de enxergar o tempo de espera que Deus te deu. As 5 razões que exploramos através destes 10 temas não são apenas explicações. São revelações sobre o caráter de Deus e sobre o cuidado infinito que Ele tem com cada detalhe da sua vida. Deus está preparando você espiritualmente, curando suas feridas, moldando seu caráter. Ele está preparando simultaneamente a pessoa certa para você. Ele te protegeu de uniões destrutivas que aniquilariam seu chamado. Ele te deu missões que só poderiam ser cumpridas na solteirice. Ele construiu em você maturidade emocional e espiritual. Ele te ensinou contentamento em Cristo, quebrou a idolatria do casamento e está orquestrando tudo segundo seu tempo perfeito. Ellen G. White dedicou grande parte de seus escritos ao tema do casamento não por acaso, mas porque ela entendia que essa decisão molda não apenas esta vida, mas a eternidade. Cada palavra que ela escreveu sobre casamento carrega peso profético, urgência espiritual e amor pastoral profundo. E a mensagem central de todos esses escritos é uma só: confie no tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. Se você está solteiro hoje e se questionou durante este vídeo, saiba que Deus viu cada lágrima que você derramou na solidão. Ele ouviu cada oração sussurrada na madrugada. Ele conhece cada dúvida, cada medo, cada momento em que você se sentiu esquecido. E Ele quer que você saiba, você não foi esquecido, você está sendo preparado. E quando chegar a hora certa, no tempo certo, com a pessoa certa, tudo fará sentido. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso inclui seu caminho até o casamento. Confie, não force, não desespere, permaneça, porque o que Deus está preparando para você é infinitamente melhor do que qualquer coisa que você poderia forçar por si mesmo. Agora eu quero saber de você. Deixe um comentário sincero e me conte: qual destas 5 razões tocou mais profundamente seu coração? Onde você está nessa jornada? Você está esperando com fé ou lutando com dúvidas? Sua história pode encorajar alguém que está passando pelo mesmo. Este é um espaço seguro de edificação e comunhão espiritual. E se este vídeo transformou algo em você, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe, te guarde em paz e te prepare para o melhor que Ele reservou para você.